Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Tá chegando agora seu primeiro episódio? A casa é sua. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Fê Comércio. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, a gente se encontra aqui no nosso estúdio com diferentes convidados para aquele bate-papo leve, descontraído, sobre temas atuais e muito necessários para ajudar você a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada e também com mais bem-estar. Aproveito para te convidar a seguir o nosso podcast e avaliar. Sua avaliação é muito importante para nós e também, claro, compartilhar com as pessoas que você gosta. Nós também estamos no YouTube, no canal do Sesc Goiás. Se inscreve, ativa as notificações, coloca a sua opinião aí nos comentários. Nós queremos saber o que você vai achar desse episódio de hoje. E, aliás, falando no episódio de hoje, eu espero muito que ele faça sentido para você e companhia aí de onde você estiver nos acompanhando, seja no trânsito, em casa, na sua viagem, onde você estiver. Aproveita para compartilhar com as pessoas que você gosta. Se fizer sentido para você, pode ser que faça sentido para elas também, tá bom? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre emagrecimento. Quer emagrecer? Não faça dieta, faça reeducação alimentar. Dieta da lua, da sopa, do abacaxi, do glúten, detox. Quando a gente quer muito emagrecer, principalmente de forma rápida, podemos recorrer aos mais diversos tipos de dieta, não é mesmo? Sabe aquela dieta que a vizinha indicou, a sua amiga, ou ainda aquela colega de trabalho. Tem gente que corta todo o carboidrato ou açúcar, outros fazem a promessa de não comer mais isso ou aquilo. E o fato, gente, é que emagrecer nem sempre é uma questão de estética. Pelo contrário, tem a ver com a saúde física e mental e também com o nosso bem-estar. Mas e se eu te contar que para emagrecer você não precisa fazer dieta, mas sim reeducação alimentar? É isso mesmo. E mais ainda, e se eu te contar que o processo de emagrecimento, ele não precisa ser uma tortura? Pois é. No episódio de hoje nós vamos te ensinar o que é reeducação alimentar e como você pode colocá-la em prática para emagrecer com saúde. Para isso eu recebo aqui no nosso estúdio duas nutricionistas, a Beatriz Teixeira, ela que é nutricionista do Sesc Goiás. Beatriz, seja muito bem-vinda, muito obrigada por dispor do seu tempo e estar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite. E também recebo a nutricionista Natália Barbosa. Natália, muito obrigada também por estar aqui com a gente hoje para compartilhar seu conhecimento. É um prazer, Humberto, é um prazer com a minha colega Beatriz. E vamos falar desse assunto que eu tanto gosto, que eu amo, que é a minha paixão mesmo na minha profissão. Coisa boa. E eu queria que vocês se apresentassem pra gente, contassem um pouquinho de vocês, o que as trouxe até aqui. Oi, eu sou a Beatriz, sou nutricionista do Sesc Universitário. Estou aqui representando as nutricionistas do Sesc Goiás para trazer para o público como funciona, né, a nossa forma de atendimento, qual é a abordagem do atendimento nutricional do Sesc. Nós atendemos nas unidades do Sesc Goiás. Todas as unidades têm um nutricionista com diferentes funções, né? Cada unidade do Sesc tem ali a sua especificidade, mas em todas elas tem nutricionistas que atendem aos participantes das atividades do Sesc, né? Se você tem a sua credencial Sesc, você pode marcar a sua consulta a preços acessíveis com uma nutricionista nas unidades do Sesc Goiás. Bacana. E você, Natália? Eu sou Natália Barbosa, sou nutricionista, especialista em nutrição clínica e esportiva. Trabalho há mais de 10 anos em consultório, tanto em tratamento clínico de diversas patologias, quanto o tratamento de emagrecimento esportivo. A gente fala que fez qualquer tipo de atividade física já é considerado ali, né, um esportista. Opa, sou esportista. Exatamente. E aí a gente tem um olhar mais específico, então, com esse público também. E, claro, tem sempre a estética ali junto, né? Tanto no clínico quanto no esportivo, todo mundo quer ficar bem, todo mundo quer ficar bonito. É isso mesmo. E aproveitando que vocês estão se apresentando, né, a Natália, a Beatriz, ela tem uma história peculiar aí com a nutrição. Você compartilha com a gente? Tenho. A minha história com a nutrição começa na minha infância, né? Eu sempre tive muito problema com alimentação, com peso. Tinha uma relação problemática com a comida desde a infância. E quando foi a hora de escolher a minha faculdade, até por sugestão do meu pai, eu escolhi o curso de nutrição na intenção de aprender primeiro a cuidar da minha saúde, com a ideia de que com a minha experiência eu poderia um dia
ajudar outras pessoas. Isso se aplica muito na forma como nós atendemos no SESC, que é uma nutrição mais descomplicada, sem nenhum tipo de extremismo, sem nenhuma dieta agressiva, né, com uma forma mesmo de educação nutricional, perdão, que é mais uma ação educativa para promover bons hábitos e não necessariamente uma dieta como muitas pessoas buscam, uma dieta muito extrema, com resultado muito rápido. Não é o foco aqui nem da educação alimentar, né, que é o que nós estamos conversando hoje. Bacana, é isso aí. E muita gente acha que o emagrecimento, ele é só uma questão de estética, né? E na verdade, nem sempre é isso. Tem a ver com a saúde. Tem gente que precisa emagrecer. Sim. Na verdade, é muito mais pela saúde. Eu sempre gosto de tratar, né, com os pacientes e deixar essa consciência neles. Vamos tratar a sua saúde, vamos ficar melhor, mais saudável, tratar o intestino, tratar tudo aquilo que incomoda e que atrapalha o emagrecimento. O emagrecimento, ele vem como consequência. Então, se a gente regulariza o sono, o intestino e, claro, sempre, né, devido à má alimentação, aos maus hábitos de vida, as doenças de hoje, que estão muito frequentes, né, mais de 50% da população, elas são totalmente pela má alimentação. Então, se a gente corrige isso, a gente consegue não só trazer mais saúde, como também o emagrecimento, uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, enfim, a autoestima também melhora. E no SESC é interessante isso, né? Porque a proposta do SESC não é trabalhar a estética em si. A estética fica em segundo plano, na verdade. É assim que funciona? Até porque se alimentar bem ou mal não é uma questão de peso. Tem pessoas que você olha e fala que é uma pessoa magra, com um corpo considerável, bonito dentro do padrão, e às vezes a pessoa não é saudável, né? Não é só sobre peso, é sobre saúde. E tem muita dieta maluca por aí, né? Eu citei algumas aqui na nossa abertura. O que mais? Quais maluquices vocês já ouviram por aí, nessa experiência de vocês? Agora, muito em alta é a questão da proteína, né? As pessoas têm se falado muito da importância da proteína. De fato, ela é muito importante, não só no emagrecimento, né? Mas em saúde no geral. E as pessoas, sabendo disso, têm exagerado muito no consumo da proteína. Então, tem vários tipos de dieta com vários nomes que têm como princípio o consumo excessivo da proteína. Diminuir carboidrato, né? As low carbs, a cetogênica. Então, o carboidrato como vilão ainda é muito enraizado. E isso as pessoas têm consumido muito um excesso de proteína. E, claro, o excesso da proteína, as nossas fontes maiores de proteína, elas também são fontes de gordura, né? As carnes, os ovos, os laticínios. Então, isso tem feito com que as pessoas, na verdade, façam engordar mais. Porque a gordura, ela é muito mais calórica, né? Ela é mais do que o dobro de calorias de carboidrato, de proteína. Então, onde as pessoas têm se frustrado, ficado sem energia, ficado irritada por conta da diminuição do carboidrato e não conseguem emagrecer pelo excesso de gordura junto com a proteína. E criou-se um medo tão grande dos carboidratos que tem pessoas que não estão comendo nem frutas mais, né? Porque a pessoa tem carboidrato. Tem carboidrato. As frutas têm carboidrato, mas ela não é só carboidrato. Ela tem fibra, tem vitamina. Não são calorias vazias, né? Como a gente chama, por exemplo, uma bolacha. Ela é só caloria, ela não vai ter ela não tem necessidade nutricional, ela não tem outros benefícios para o seu corpo. E as pessoas criaram um medo tão grande do carboidrato que estão evitando frutas, verduras, né? Uma concepção errada, né? Que a mídia acaba ajudando a propagar, e isso se espalha numa velocidade enorme, e a consequência são muitas pessoas, né? Seguindo dietas totalmente inadequadas para elas, que não funcionam para elas e tendo consequências ruins. Isso que você está falando é muito bacana, porque assim, eu queria entender quais são os malefícios dessas dietas malucas. A Natália citou a proteína, mas tem as outras, né? Do abacaxi, da água, do ovo, disso, daquilo. Porque eu imagino que de cada alimento deve ter ali o seu malefício, porque a pessoa, ela acha que ela está ganhando uma coisa, mas na verdade ela está perdendo. Sim, essas dietas muito restritivas e muito desequilibradas, elas
primeiro ponto delas é que elas são desequilibradas. Seu corpo ele precisa de uma combinação de nutrientes específicos para funcionar de maneira adequada. E é muito importante, né, lembrar que essa combinação de nutrientes ela é específica para cada pessoa. O maior problema dessas dietas é que ela não foi feita para você. Ela é uma dieta que às vezes você achou em algum lugar, outra pessoa fez, deu certo, vi na internet, mas é preciso que você tenha algo que foi feito especificamente para você e que você consiga fazer por muito tempo. Não é só uma semana, vou fazer uma dieta de uma semana, vou emagrecer e depois. E o principal dessas dietas é a questão de realmente excluir totalmente um nutriente. Seja retirar praticamente todo o carboidrato, seja retirar a gordura, enfim. A restrição, né, é muito grande, é muito severa. E é onde pode levar até desnutrição. Pode levar a deficiência grave, realmente, de vários nutrientes. E isso é um problema sério para a saúde. E falando nisso, né, em vida saudável e bons hábitos, que tal se movimentar e conquistar uma vida com mais bem-estar? As unidades do Sesc Goiás oferecem diferentes modalidades. Tem zumba, yoga, triatlon, hit fit, pilates, ginástica rítmica, ginástica funcional e muito mais. Quem tem a credencial Sesc atualizada tem descontos especiais. Quer saber mais? Vá até a unidade mais próxima de você ou acesse o site sescgo.com.br. E, meninas, por que muita gente, muita gente não prossegue com essas dietas, né? E aí vira até um trauma. Porque, eu vou fazer essa dieta, essa não funcionou, eu vou pra próxima, eu vou pra próxima, eu vou pra próxima. Por que essas dietas malucas, em sua grande maioria das vezes, ou na maioria, né, não sei, também sou leiga aqui no assunto, elas não funcionam? Pela questão dessa restrição mesmo, né? Elas não são sustentáveis. Então, eu gosto muito de usar essa palavra, né? A reeducação alimentar, por que ela geralmente tem um sucesso maior? Porque ela é mais sustentável. Você consegue fazer ela por um período longo de tempo. Não adianta você fazer algo um período muito curto, onde você pode até ter um resultado ali a curto prazo, mas você não consegue prosseguir com esses hábitos. E é onde você perde realmente não só aquilo que você conquistou de resultado, quanto você realmente não consegue, porque falta energia, falta nutriente, falta tudo aquilo que te dá energia, disposição para você viver bem no seu dia a dia, né? Então, a reeducação alimentar, o diferencial dela é esse. Ela não te falta nada. Na verdade, ela não exclui. O principal dela é incluir todos os nutrientes que você precisa para viver bem, para ficar saudável e ter o resultado do emagrecimento. Bacana, então já trouxe pra gente aí o que é essa reeducação alimentar. E se a gente pudesse diferenciar assim, as principais diferenças entre a reeducação alimentar e a dieta, o que vocês colocariam para nós? Nós estávamos até conversando, né, como a gente iria explicar pro público, né, para uma pessoa que não estudou alimentação, qual é a diferença, né, de uma dieta e de uma reeducação alimentar. Quando nós estamos aqui diferenciando no podcast, uma dieta como algo prescrito, algo calculado, algo restritivo. Vamos colocar assim? Isso, algo que envolve uma restrição. E já a reeducação alimentar seria trabalhar mesmo o comportamento, para que a pessoa consiga mudar os seus hábitos de forma duradoura. Não só uma dieta que ela vai fazer hoje e amanhã ela vai desistir ou que daqui a uma semana não vai funcionar mais, mas que um hábito que ela possa realmente transformar e continuar se alimentando de forma saudável por toda a vida. Esse é o foco de uma reeducação alimentar. E só complementando a Beatriz, a dieta ela é sim muito importante, né? Eu trabalho com dieta prescrita e tudo mais, mas até na prescrição da dieta eu trabalho a reeducação alimentar. Né? A dieta, na verdade, tudo que a gente come é dieta. Na verdade, todos nós fazemos dieta. Mas aqui no sentido, o que a gente está falando é realmente esse sentido mais deturpado, que nós temos, né, em relação à palavra dieta. As pessoas têm medo, né? Na hora que fala assim, tô de dieta, já começa a apavorar. Não pode comer. Exatamente, já fica uma pessoa chata, né, e tudo mais. Mas não. A dieta, que seja aquela realmente prescrita, ela também necessita de ser trabalhada a reeducação alimentar junto, tá? E essa reeducação alimentar nada mais é do que você fazer com que o paciente, que a pessoa entenda o
o que ela está comendo. E não só seguir um plano ali, né, o que ela, de quantidade de alimento, mas por que eu estou comendo isso? Por que não pode faltar isso? Como que eu faço as refeições ficarem equilibradas, que me dê saciedade, dentro do que eu gosto? Então, é uma coisa que a gente trabalha, né? Não é só comida, não é só alimento. É a sua vontade, é a sua cultura, são os seus hábitos, é o que você gosta. Então, é trabalhar tudo em conjunto. Tudo isso faz parte dessa reeducação alimentar. Ou seja, a dieta, todo mundo faz dieta. Agora, se a dieta é boa ou se a dieta é ruim, aí já é outra depende coisa. da qualidade Aí da depende sua alimentação. exatamente, essa é a palavra, muito obrigada. A qualidade da sua dieta, né? Isso. E é importante a gente falar, vocês estão explicando aí pra gente que a reeducação alimentar é algo sustentável, porque é um comportamento. Ela trabalha o comportamento e a pessoa consegue sustentar essa alimentação saudável por mais tempo ou por toda a vida. Mas é importante a gente lembrar também, talvez não lembrar, mas desmistificar que a dieta, ela não é algo ruim, ela não é uma vilã. Né? Pelo contrário, tem gente que precisa, por exemplo, os diabéticos, alguém que tem alguma doença que precisa de uma dieta, que essa dieta ela pode inclusive salvar a vida da pessoa. Sim, mas essa pessoa ela também precisa passar pela reeducação. Então, por exemplo, um diabético eu posso simplesmente pegar um papel, calcular, colocar na mão dele e falar, faça isso. O trabalho da reeducação alimentar é explicar, olha, você precisa comer com regularidade, para você não ter variação muito grande da sua glicemia. Tem coisas que é melhor você comer em determinado horário. Então, a gente trabalha no sentido de dar autonomia para o paciente, principalmente a pessoa que tem algum problema de saúde que requer um cuidado especial, porque senão ela vai passar a vida toda refém ali do papelzinho, daquele cálculo que foi passado para ela. É muito mais importante a gente ensinar, fazer a pessoa entender o motivo, né, daquela prescrição e o que ela pode adaptar e realmente mudar, né, transformar em um hábito saudável que não vai causar nenhum prejuízo para a saúde dela e muito pelo contrário, para que ela melhore, né, daquela condição. E muitas pessoas têm até a cura, né, depois de mudar a alimentação, né? Sim. E é uma coisa que a gente estava falando a respeito da palavra reeducação alimentar. Na verdade, a maioria dos nossos pacientes, a maioria das pessoas, elas não foram nem educadas. Diga lá, Então, na verdade, muitos dos pacientes, a gente faz a educação nutricional. Aquilo que deveria ser aprendido lá na infância. Né? E não a reeducação. Então, é bem isso. E como a Beatriz falou muito bem, todo o público, qualquer tipo de objetivo, é necessário trabalhar essa reeducação, essa educação, para que ela realmente entenda o porquê que ela tem que comer daquela forma, seja para tratar uma doença, seja para atingir um objetivo, seja para melhorar a saúde, seja estético, enfim. E aí, nessa mesma linha que você já está trazendo para a gente, como que a reeducação alimentar, a pessoa que consegue colocá-la em prática, quais melhorias ela tem, quais ganhos em relação a bem-estar, qualidade de vida, até saúde mental mesmo? E é geral. É uma saúde, como você mesmo disse, a saúde mental, a saúde do corpo mesmo, a disposição. E, na verdade, a reeducação alimentar, ela foca naquilo onde a pessoa mais se queixa. Então, por exemplo, é impossível você ter saúde com o seu intestino não funcionando legal, com o intestino ruim, né? O intestino, ele é a base da nossa saúde, da nossa imunidade e para tudo. Então, a gente tratando esse intestino, automaticamente muita coisa já vai melhorar na pessoa, né? O sono é outra coisa. E é tão interessante que uma coisa está ligada à outra. Quando você trata o intestino, você melhora o sono, você melhora a disposição, você melhora a digestão, você melhora o humor, enfim, uma coisa vai puxando a outra e você vai se sentindo tão bem disposta, que você fala, caramba, é isso. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Não foca só, é claro que a gente quer o resultado estético, mas não foca nisso. Foca naquilo que você está ganhando todos os dias. Essa disposição, sabe? Essa melhora. Você focando nisso, faz mais sentido você permanecer nisso diariamente. Agora, você só esperando o resultado final, que demora a chegar, você desiste. Tem que aprender a gostar do processo, né? Isso. E isso é muito interessante, porque quando eu conheci a reeducação alimentar, eu tinha um sério problema de dor no estômago. Eu tinha uma ardência no estômago que a única coisa que resolvia era ir para o pronto-socorro tomar remédio na veia.
E era recorrente, eu não sabia de onde vinha, não importava o que eu comesse, como que estava a minha alimentação no dia ou na semana, eu tinha aquele problema e vinha do nada e acabava com o meu dia, me estressava. E quando eu iniciei a reeducação alimentar, de imediato eu já percebi que aquela dor ela parou de existir. Então, desde que eu comecei a reeducação alimentar, eu não tive mais crise de estômago, de dor de estômago. E isso pra mim foi uma qualidade de vida tão grande, porque às vezes eu tava ali me preparando para um evento social, para encontrar os amigos, para fazer alguma coisa, e eu tinha que parar tudo para ir pro hospital. Então, é muito interessante como melhora, de fato, a qualidade de vida da gente, né? E eu queria saber de vocês o seguinte, deixa eu beber uma água aqui, qualidade de vida também. Principalmente. Bem-estar. Vamos falar da água, inclusive. Vamos falar da água, eu já tô bebendo falar aqui. da água. Por que a água é tão importante, hein? A gente vai lá no nutricionista e fala, olha, tem que triplicar o consumo de água. O que acontece? A maior parte do nosso corpo é feito de água. Precisa água, de né? tudo. Precisa de água para tudo no nosso corpo, né? Tem uma queixa muito grande que é do intestino. A maioria das pessoas se queixa, né? O intestino funcionando mais Somente mulher. devagar. Às vezes a pessoa não bebe água, né? O intestino não funciona bem. É uma pessoa que ela tem a relação dela de saciedade, né? De entender ali o mecanismo da fome. Uma pessoa que bebe pouca água é complicado. Tem pessoa que troca água por refrigerante. Não bebe água ao longo do dia, mas aí fica beliscando. Por suco, né? Na verdade, Também. isso. Na verdade, ela era com sede, ela não tava com fome. Tem pessoas que acabam ficando desidratadas, bebe tão pouca água, fica desidratada e dá dor de cabeça, dá crise de enxaqueca. Problemas também de até infecção urinária, né? Pessoas que bebem pouca água. Uhum. Eu gosto muito de falar também uma associação, até isso que a Beatriz falou, principalmente aquelas pessoas que do nada, no meio da tarde, dá aquela vontade de comer doce. Uhum. Na verdade, na maioria das vezes, ela tá com sede. E o próprio nome, né? O doce é um tipo de carboidrato, e é carboidrato. Ou seja, a importância do carboidrato, ele já começa aí. Ele ajuda na hidratação, tá? Então, as pessoas que ainda insistem em achar que o carboidrato é o vilão das coisas, não. Ele é muito necessário, inclusive, para nossa hidratação. Tanto é que, né, o soro fisiológico, né? Ele tem carboidrato, ele tem glicose, enfim, só para vocês entenderem. Então, é muito isso. A água, ela é essencial e a gente precisa tomar ao longo de todo o dia. Aquelas pessoas, tipo, nossa, eu não bebo quase nada, mas se chegar à noite eu bebo 2 litros. Tá valendo, né? Menos mal, mas não tá valendo. Na verdade, o corpo dela chega a desidratar realmente, por isso que ela sente tanta sede à noite, que é aquela questão de tentar recuperar. É verdade que quando a gente sente sede, é sinal de que o nosso corpo ele já tá desidratando? Isso é verdade ou é mito? É verdade. É verdade. E tipo 2, pode chegar até 5% de desidratação só pela sensação da sede. Então é algo, e assim, é preocupante naquelas pessoas que não sentem sede, né? Geralmente as pessoas que têm dificuldade para beber água, elas não sentem sede. Ou mascaram nessa questão de ficar beliscando, de ficar comendo fora de horário e tudo mais. E a reeducação alimentar sozinha, ela faz milagre? Então, por exemplo, eu vou direitinho lá na Nutri, ela me passa o plano alimentar, eu já mudei minha alimentação, já faço as substituições, mas ela não move um dedo. Ou ao contrário também, né? Eu treino todo dia, vou religiosamente, faço meu treino, mas como minha dieta é totalmente... qual que é a palavra? Desequilibrada. Desequilibrada. Funciona? Faz milagre só a reeducação alimentar sozinha? Milagres ainda não fazemos. Não trabalhamos com milagres. Não trabalhamos com milagres, né? A pessoa precisa entender que existe um processo, né, a ser seguido, que pequenas metas que ela vai conseguindo atingir vão ter, no final das contas, o resultado esperado, né? Mas querer um milagre, um resultado muito rápido ou uma dieta milagrosa... Não existe. E eu falo muito que a questão da reeducação, é claro que a gente fala mais sobre alimentos, sobre comportamentos e tudo, mas trabalhar comportamentos, inclusive da prática da atividade física, faz parte da reeducação alimentar. Né? Você controlar a bebida alcoólica, você controlar excesso de doces, você controlar que seja até o cigarro, enfim, tudo aquilo que traz maus hábitos
faz parte da reeducação alimentar. Então, a gente entende a reeducação alimentar só como a alimentação, mas na verdade é todo esse processo. Então, por isso que ela não faz milagre, porque ela precisa dessa mudança geral no estilo de vida. E isso, eu acho que trabalha muito também a questão do emocional, da saúde mental, né? Eu lembro que quando eu fui iniciar o processo de reeducação alimentar, eu descobri que que o doce, comer o doce em si, era um apego emocional. Só que eu não comia um pedacinho de doce, uma balinha, chupava uma balinha, um chiclete, comia um pedacinho de chocolate. Eu comia a caixa de chocolate inteira, eu ia lá e tomava um potão de sorvete. Era muita coisa porque eu tinha aquele sentimento assim eu mereço. Eu mereço, eu trabalho o dia todo, eu mereço, eu tô cansada, eu mereço. E aí eu tive que fazer esse trabalho psicológico de que eu poderia compensar o meu cansaço, o meu merecimento, eu poderia me dar de presente outras coisas que não fosse o doce. Então, isso foi uma virada de chave muito grande na minha vida, que me ajudou a entender melhor a reeducação alimentar. Então, tem essa parte psicológica também. Com certeza. Que é o que a gente fala trabalhar o comportamento alimentar dessa pessoa, né? Por que ela come tanto doce? Por que à noite ela tem tanta fome? Porque, enfim, aquilo que você tem mais dificuldade é onde a gente tem que trabalhar mais e entender o porquê daquilo, para que assim como você, né, descobriu ali uma maneira de não sobrecarregar no doce, mas de ter outros meios de você se premiar, vamos dizer assim. Não é só uma matemática, né? Não é só uma matemática de eu como menos, eu vou emagrecer. Existe uma história, existe relações que a gente cria com a comida, né? Tem relações emotivas, muitas vezes você tem até algo que precisa ali de uma ajuda psicológica que você está descontando no alimento. As pessoas precisam realmente ter um olhar mais abrangente na questão da alimentação, né? Não é só matemática, é física, química, biologia, psicologia, tá tudo envolvido com a alimentação. E falando nisso, a nutrição é um assunto muito importante para o SESC Goiás. Por isso, oferecemos atendimento nutricional aos alunos inscritos nas modalidades esportivas e também contamos com nutricionistas em todas as unidades para realizar o acompanhamento e o monitoramento dos gêneros alimentícios desde a compra até a distribuição dos lanches e refeições em todas as nossas unidades. Bacana, não é mesmo? Quer conhecer mais sobre esse serviço? Acesse o nosso site sescgo.com.br. Meninas, o que uma pessoa que está ouvindo a gente agora e ela fala assim, quero começar essa reeducação alimentar então, quero ver de qual é. Como que elas podem começar? Começar fazendo o mais importante, que é procurar um nutricionista. Sim. Uma boa, né? Com certeza. Tá sem condições, não tem como, quer começar hoje. Então, vamos começar fazendo o simples, né? Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar não é uma dieta mirabolante, não é uma meta gigantesca. Começa fazendo coisas simples. Então, vamos dar umas dicas de, por exemplo, vamos começar pela água? Isso. Beba mais água. Parece muito pouco, parece muito simples, mas faz uma diferença tão grande, né? Diminuir um pouco os industrializados, consumir mais frutas e verduras, que são coisas que parecem óbvias, mas se a gente realmente for fazer conta ali de quantas frutas eu como por semana, quantos copos de água eu tomo por dia, né? Às vezes o simples e o mais básico é o que vai funcionar para você, em vez de fazer uma meta mirabolante, né? Sim. Geralmente, as pessoas que estão com sobrepeso, obesidade, elas não têm uma alimentação de muita qualidade. Geralmente, os industrializados estão muito presentes e a maioria dos industrializados, eles têm a densidade calórica muito alta, né? Essa questão do hipersabor. O hipersabor é o excesso de açúcar, o excesso de gordura e é isso que é o mais gostoso, né? Onde as pessoas se prendem mais. Então, quando você já tira o excesso disso e tenta incluir mais vegetais, as frutas, que são alimentos ditos como sem graça, né? É justamente por isso, a pessoa está tão acostumada àquele paladar de hipersabores que comer frutas e vegetais se torna realmente sem graça e ruim. Então, essa transição de paladar, eu falo que é o início da reeducação alimentar, né? Além da água, como a Beatriz disse, e um guia bem prático que nós temos, que
tem se falado cada vez menos sobre ele, mas ele resume tudo isso de uma forma bem simples e acessível, é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Então lá ele não dita uma dieta, mas ele fala o que você tem que priorizar. Quantidade de porções de frutas que você precisa comer no dia, de vegetais, de carboidrato, de proteína, dos laticínios, de açúcares. Então lá ele dá um resumo básico do que você precisa comer, né, na base, a base da pirâmide é onde você tem que comer mais e é onde você tem que comer menos. E aquilo já te dá um norte para você aí que quer começar agora, muito bom, sabe? E onde se encontra esse guia, gente? Internet, só você colocar Guia Alimentar para a População Brasileira. É um documento do Ministério da Saúde, né? Ele foi reeditado, né, recentemente, tem poucos anos. E é um documento que ele é acessível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai conseguir ler e entender. Uma linguagem fácil. É uma linguagem fácil, tem fotos, tem exemplos. Então já fica aí, né? Fica a dica aí. Primeiro passo, né? Pode procurar ali na internet que você vai achar com facilidade. E uma coisa também muito bacana que eu acho da reeducação alimentar é a questão das substituições. Porque é muito presente isso dentro da reeducação alimentar. E eu acho que foi a Beatriz que comentou algo mais cedo que me lembrou muito isso, que você pega uma bolacha ali para comer e você pega uma banana e alguém fala, mas a banana ela também tem calorias. Tem, mas a banana é um alimento, que é real, alimento de verdade, natural. A bolacha não é um alimento, ela é algo criado. É assim mesmo que funciona? Essa é a relação? Hoje a gente tem muitos industrializados, que a gente chama de industrializados do bem, né? Que é feito realmente de alimentos. Mas a maioria desses alimentos, principalmente hipercalóricos e mais acessíveis, eles também são feitos de aditivos químicos. Então, os conservantes, os corantes, aquilo que dá mais sabor, que dá cheiro, que dá, enfim, que todo aquele potencial de hipersabor, vem junto também com esses aditivos químicos, que é o que faz mal para a nossa saúde. Nosso corpo sabe que aquilo não é alimento e aí desenvolve um processo inflamatório, onde vem as doenças. Se vocês pudessem elencar assim, 1 ou 2 alimentos que é um vilão mesmo, falar, olha, não, tire isso da sua vida, criatura, porque isso não é legal. O que vocês citariam assim pra gente? Olha, eu vou... Pode ser um só também. Vou fazer a linha aqui de que nós não fazemos esse tipo de restrição drástica em nada. Uma alimentação saudável cabe tudo. Cabe o de vez em quando, cabe ali um industrializado de vez em quando, um sorvete de vez em quando. O problema desses alimentos é quando eles se tornam um hábito, né? Você não precisa comer esse tipo de coisa todos os dias. Até reforçando o que a Natália falou, uma dica boa é você pegar a lista de ingredientes vai comprar um alimento qualquer no mercado. Olha a lista de ingredientes. Você reconhece o que são aqueles ingredientes? Sabe o que você tá comendo, né? Milho, farinha. Aí chegou um ciclopentano, sei lá das quantas. O que é isso? Isso não é alimento, né? E quanto mais nomes que você não consegue identificar, é uma forma de saber o quanto aquele alimento ele deve ser mais evitado ou se você pode consumir ele com uma frequência maior, né? A quantidade de conservantes e corantes realmente está... Sim. E de uma forma prática, respondendo essa questão das substituições, o que eu falo, assim, substitua o industrializado por feito em casa. Eu acho que é uma maneira, assim, simples de você comer aquele alimento de uma forma mais saudável. Um exemplo bem prático é pipoca de micro-ondas, né? Aquele que você só coloca. Aquilo tem uma gordura vegetal hidrogenada muito grande, um excesso. Na boca. E essa gordura é a pior pra gente, né? Pra nossa saúde. Agora, se você faz essa pipoca em casa, às vezes até sem óleo, ou usando um pouquinho de azeite, colocando um pouquinho de sal, é um alimento muito legal e dá para ser incluído até numa dieta para emagrecimento, sabe? No processo de reeducação é muito bem-vindo. Então, pode colocar uma manteiguinha assim por cima? De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando pode.
Então, eu acho que é bem por aí. Vai fazer um bolo, em vez de comprar o bolo lá de pacotinho e tudo, faz um bolo em casa com os ingredientes, faz a receita tradicional, mas tenta diminuir um pouquinho o açúcar, diminui um pouquinho o óleo, sabe? Que você tem o mesmo sabor, a mesma qualidade ali, com menos desses alimentos que não devem ser comidos em excesso. E uma coisa interessante é porque, assim, às vezes quem tá ouvindo a gente pode estar pensando, queria eu ter tempo para fazer minhas coisas em casa, né? Queria eu ter tempo para bater o bolo, queria eu ter tempo para fazer meu almoço, minha comida. Mas eu li algo esses dias que eu achei muito interessante, que é assim, ó, 1 é maior que 0. 1 é melhor que 0. Então, se você tem o hábito de comer o bolo toda semana, uma semana você consegue fazer ele natural, né? Fazer em casa. Não, eu gosto muito de pipoca. Uma vez que você vai comer ele na semana, se você come várias vezes na semana, você consegue fazer ela em casa sem ser de... Então, o 0 é melhor que 1, porque isso em si não é a reeducação alimentar como um todo, mas já é o início da mudança do pensamento. Tô errada? Não, é bem isso. E a reeducação alimentar, ela é única para cada pessoa. Então, por exemplo, tem alguns pacientes que chegam para mim que ele já tem uma noção e ele já come verduras, come frutas, então a gente vai aprimorando de uma outra forma. E já tem aquele que chega para mim totalmente cru ali, que não sabe nada, que não come nada, e a gente vai desde a base. Já é um sucesso eu fazer ele comer uma fruta por dia, né? Se a gente conseguir evoluir para as 3, que são as indicadas ali no dia, perfeito. Mas é começar devagar, que seja colocando um vegetal no prato, sabe? Assim como aquelas pessoas que já têm um hábito melhor, aí a gente vai encher mais aquele prato. Então, é muito individual, sabe? E é bem nesse sentido. Você pode ir melhorando aos poucos e vai aprimorando isso. Não precisa mudar toda a sua alimentação de um dia para o outro, né? É muito importante as pessoas entenderem isso. Porque às vezes a pessoa acha que, porque não deu conta de seguir 100% da dieta, aí desiste, né? Essa dieta não funciona, essa nutricionista não é boa, eu não dei conta. E não precisa de algo tão extremo assim. Se você vai mudando um hábito de cada vez, fazendo uma escolha melhor todos os dias, ali no final do mês, com certeza vai ter um resultado, inclusive estético, né? Mesmo que o foco não seja necessariamente esse. E já que nós estamos falando de substituições saudáveis, quais as principais? Vocês poderiam trazer algumas, assim, para o pessoal que está nos ouvindo? Olha, se você come isso, tenta substituir por isso. O que vocês trariam de sugestões para o nosso ouvinte? Bom, além desses industrializados, né, de fazer em casa e tudo, tem algumas coisas simples, igual, por exemplo, iogurte, né? Tem aquele iogurte que tem uma lista de ingredientes imensa ali, que tem muitos aditivos. Se a gente pega um iogurte, o natural é o melhor, mas eu sei que é mais difícil das pessoas aceitarem, né? Mas que seja aquele iogurte, mas que tenha leite, o fermento, tenha fruta, pode ter um pouquinho de açúcar para adoçar, mas é açúcar mesmo normal, ou um mel. Ou seja, a lista de ingredientes menor já é uma ótima troca. O pãozinho também, né? A gente tem vários tipos de pãozinho de forma, que seja integral ou normal, né? De farinha branca. Mas dá uma lida na lista de ingredientes. Se mais da metade dele é de coisas que, né? Como a Beatriz falou, que você não conhece, procura um que tenha realmente mais quais são os ingredientes que você usaria se você fosse fazer um pão em casa. É isso que você tem que procurar na lista de ingredientes lá do industrializado, sabe? Então, fazendo essas pequenas trocas, você já melhora muito. É isso aí. A gente partindo aqui já para o nosso final. Beatriz, quem come melhor é uma pessoa o quê? Eu vou usar a palavra leve, mas não no sentido de peso. No sentido até do psicológico mesmo, né? A gente desenvolve tantas... como é que eu vou falar em relação à alimentação? Traumas mesmo em relação à alimentação. Aquilo acaba virando um problema tão grande, muitas vezes, que não era necessário, né? Quando você começa a entender o que é, de fato, uma alimentação saudável, quando você desenvolve essa autonomia de escolher os alimentos com mais consciência, você vai tirando aquele peso da questão da dieta, né? Tem pessoas que ficam até obsessivas, assim, com a questão da dieta, do exercício, que eu preciso comer de uma determinada forma, preciso emagrecer tantos quilos. E muitas vezes tudo que a gente precisa é acalmar um pouco e ir fazendo as coisas com mais calma, né? Porque é muito mais valioso você ter
um resultado duradouro que vai te garantir uma vida mais saudável, um envelhecimento saudável, do que estar pensando apenas num curto espaço de tempo. Levisa. Muito bom. E você, Natália, quem come melhor é uma pessoa? Olha, por incrível que pareça, apesar das pessoas acharem que não, mas é uma pessoa mais feliz. Porque tem muito essa questão, né? Ah, quem faz dieta, quem faz isso aqui, já desistiu da vida, não sei o quê. E eu já falo o contrário. O nosso humor fica bom, porque nosso intestino fica bom, porque nosso sono fica legal. E aí o nosso cabelo agradece, a nossa pele fica mais bonita, a gente se sente melhor, tanto no sentido realmente de bem-estar, quanto no sentido de autoestima. Então eu acredito sim que nós somos mais felizes quando a gente come bem, quando a gente come melhor. Que legal, é isso aí. Então, vamos terminar aqui agora com um desafio que eu quero propor para vocês. Queria que vocês compartilhassem com a gente uma frase ou uma expressão que vocês gostam, que vocês usam no dia a dia de vocês, e contar pra gente por que vocês gostam. Bom, eu já até usei ela aqui, né? Eu gosto muito de falar que alimentação saudável é mais sobre incluir e não sobre excluir. As pessoas ficam muito obcecadas no sentido, eu não posso mais tomar minha cervejinha, eu não posso mais comer meu hambúrguer, eu não posso mais comer minha pizza. Não é por aí. Tem como a gente encaixar tudo numa alimentação saudável, sabe? Mas a gente precisa incluir mais frutas, incluir mais vegetais, tomar mais água, sabe? Incluir melhores fontes de proteína, enfim. Então, eu gosto muito de usar isso. A alimentação saudável é mais sobre inclusão e não sobre exclusão. Muito bom. E você, Beatriz? Bom, a minha frase que eu quero deixar para os nossos ouvintes não despreze os pequenos começos, né? Pequenas mudanças que você pode fazer. Foi até o que eu falei anteriormente. Você não precisa mudar tudo na sua vida de uma vez. Se você for fazendo uma mudança de cada vez, no final das contas, daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você com certeza vai ter atingido uma grande vitória, né? Pequenas vitórias, elas também são vitórias. Você precisa entender o valor disso. Então, vamos com calma, vamos realizando aquilo que é possível. Não buscando a perfeição, mas buscando melhorar um pouquinho a cada dia, na dieta e na vida. Que legal, é isso aí, muito bom. Meninas, quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje, a disponibilidade de tempo, de atenção, de compartilhar aqui com a gente mesmo os conhecimentos de vocês. Eu acho que a gente precisa falar mais disso, a gente precisa aprender a comer melhor para de fato ser mais feliz e aprender a recomeçar sem traumas, sem sofrimento. Então, muito obrigada, Beatriz, muito obrigada pela sua participação. E se alguém quiser conversar com você, quiser tirar alguma dúvida, como que faz? Bom, quem quiser conversar comigo pode entrar em contato com o Sesc Universitário através da nossa central de atendimento, marcar sua consulta, e todas as unidades do Sesc também têm nutricionistas preparadas para atendê-los, então podem entrar em contato na unidade Sesc que fica ali mais próxima da sua casa. Bacana, muito obrigada, viu? Natália, também muito obrigada pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento, foi muito rico aqui o nosso bate-papo. Se alguém quiser falar com você, onde que te encontra? Vocês podem me encontrar, inclusive me seguir no Instagram, Natália com TH, Natália Nutri _. Lá tem todos os meus contatos, tanto para marcar consulta, quanto para tirar dúvidas. Estou sempre presente nas minhas redes sociais, então para vocês tirarem todas as dúvidas ali comigo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, meninas. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? Aprendeu muito? Eu aprendi pra caramba e eu espero que você também aprenda, porque comer melhor é viver melhor. Então aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com aquelas pessoas que você gosta e que esse assunto também pode fazer diferença e sentido na vida dela, tá bom? Finalizo aqui o nosso episódio com a nossa clássica frase, dessa vez de Mel Frankovia. Ele diz o seguinte, que o sonho é o alimento da alma. Até quarta-feira que vem, a gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá! Falando nisso.